Olá, querido. Graça e paz. Louvamos a Deus pela sua vida e mais uma vez a nossa gratidão por você estar participando aqui do nosso quadro Papo na Quarta. E hoje vamos bater um papo com um tema que julgo que seja importante, interessante para a gente conversar sobre ele. E para bater esse papo, eu convidei a minha irmã, Carol Torres, mãe, professora, profissional da área da educação e tem abençoado os seus alunos e tem sido uma bênção também para o seu esposo, o pastor Jefferson, pastor aqui da Segunda Igreja Presbiteriana de Taguatinga e mãe do príncipe Rafael. E o tema que a gente vai bater o papo com a Carol aqui é mãe de autista. Carol, seja bem-vinda ao Papo na Quarta, grato por ter aceito o convite. Por favor, dê a sua saudação aos nossos irmãos, por gentileza. Bom, agradeço primeiramente o convite, percebo que realmente é um assunto oportuno para a gente poder conversar. Saúdo todos aqueles que têm interesse, que desejam conhecer a respeito desse assunto. Muito bem, Carol. Eu sempre gosto de começar o nosso quadro, Carol, pedindo ao convidado, à convidada, à entrevistada que defina para a gente o nosso tema. Então, como é que a gente pode definir o autismo? Bom, de acordo com o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, de 2014, o autismo é caracterizado como um transtorno do neurodesenvolvimento, que ali de maneira persistente afeta a comunicação, a interação social do indivíduo, associado também a padrões restritivos e repetitivos de comportamento. Então, assim, eu concordo com o DSM nessa questão do comportamento, mas na versão de 2023, ele lança não somente autismo, ele fala que é um transtorno do espectro autista, que é o que a gente traz mais hoje, né? A gente só não falou autista, é o TEA, aquele que tem um transtorno e é de um espectro. Ah, entendi. Carol, como foi para você? Você conseguiu perceber nos primeiros meses, os primeiros anos de vida do seu príncipe Rafael, algum quadro ou algum sinal que ele poderia ter autismo? Sim, o Rafael teve um nascimento prematuro, ele nasceu de 29 semanas e 6 dias, ficou na UTI e isso daí já é, digamos assim, um fator, a prematuridade já é um risco, né, para a TEA. E o bebê que nasce de forma prematura, ele precisa ser submetido a uma estimulação precoce. Mas mesmo assim, eu percebia que o Rafael, além, claro, da dificuldade ali motora, da dificuldade de iniciar a fala, mesmo assim eu comecei a perceber algumas características, a falta de contato, a dificuldade, a falta de contato visual, ele com a fraldinha ficava balançando, ou seja, movimentos ali repetitivos, a hipotonia da língua, ou seja, aquela língua que fica assim para fora, caída, descansada. Então também foi algo que eu observei, que era diferente, ainda sendo ali mãe de primeira viagem. Ele não sentia muita falta da mãe, do pai, às vezes ficava ali com minha mãe, a gente viajava, então ele não sentia falta. Em determinados ambientes, ambientes novos, eu percebia que ele chorava muito devido a muito estímulo de luz, som, então muitas mudanças para ele eram assim, era algo que eu percebia que incomodava. Então eu comecei a notar isso lá desde os 8 meses que eu comecei a notar esses comportamentos diferentes. Carol, após então você notar esses comportamentos diferentes, creio que você e o seu esposo, o reverendo Jefferson, foram procurar
algum profissional para fazer determinados tipos de exame, penso eu. E como foi para você receber o diagnóstico que o seu príncipe tinha autismo? Reverendo, o meu processo, o processo do Rafael de diagnóstico, ele foi bem diferente em relação ao de muitas famílias. Na verdade, eu lutei por esse diagnóstico. Eu cheguei a levá-lo ali mais ou menos com 1 ano e meio em 2 profissionais especialistas, mas esses profissionais disseram, olha, vamos esperar mais um tempo, ele tem aí um histórico de prematuridade, então vamos esperar um pouquinho mais, insira na creche, vamos ver o comportamento dele com as outras crianças, e daí a gente, aí depois volta. Mas eu sempre colocava, né, aqueles sintomas, aquele comportamento dele, aquilo me incomodava bastante. E quando ele completou 2 anos e meio, eu levei novamente uma 3ª tentativa a uma neuro. E ela na época, ela estava estudando muito a respeito do autismo, se especializando. E ela não entendeu por que aqueles profissionais não deram o diagnóstico para o Rafael. Ela fez alguns testes lá com ele no consultório e para ela não tinha dúvidas que Rafael realmente tinha, né, um comportamento dentro do transtorno. Então quando ela deu o diagnóstico, eu foi feliz, porque eu sabia que com esse diagnóstico ele poderia realizar o tratamento de uma forma mais primorosa, mais eficaz. Ele já fazia estimulação precoce em função da prematuridade, mas aí com o diagnóstico eu sabia que ele poderia ter o tratamento ainda mais adequado, né? E hoje nós temos profissionais que são realmente especialistas na área. Então, Entendi, Carol. Caminhando mais um pouquinho, eu tenho lido alguma coisa sobre o tema, tenho conversado com algumas pessoas, inclusive conversei recentemente com um psicólogo e perguntei para ele mais ou menos por que recentemente parece que tem aumentado tanto o número de pessoas com autismo. Tem alguma causa específica, Carol, que a gente pode trabalhar em cima desta pergunta? Esse aumento aí é discutível porque, na verdade, hoje eu penso que os profissionais estão estudando mais, né? Atualmente, nós temos diferentes frentes e comunidades científicas estudando autismo. Então, além de médicos, as pessoas na área da educação, enfim, pessoas no ramo da educação, da saúde, os próprios pais, né, têm estudado muito a respeito do autismo. Só que ninguém chega a uma única causa do autismo. E aí a gente percebe que para a maioria dos estudiosos o autismo tem causas multifatoriais. Então vem da genética, a genética tem um peso aí sim, só que aliado a isso existem os fatores ambientais, né? Então assim, a gente percebe, eu por exemplo, eu resolvi fazer o exame genético do Rafael, não deu nada. Mas o geneticista disse, olha, pode ser que por alguma combinação sua e do seu esposo, isso aconteceu, né? Então a explicação fica um pouco vaga, até mesmo em relação à genética. Mas existe esse peso genético e hoje tem sido muito estudado as causas ambientais. O que seriam essas causas ambientais? Digamos assim, a idade dos pais, os agrotóxicos, pesticidas, né, a própria alimentação, glúten, trigo, o trigo que a gente tem hoje, conservantes, metais. Então, enfim, uma série de fatores, até mesmo a poluição também, uma série de fatores ambientais que estão aí correlacionados. Eu até digo que, na minha experiência e concepção, a gente precisa evitar
que esse autista seja submetido a algum tipo de inflamação. O Rafael, por exemplo, eu precisei tirar leite, porque ele tem, sim, não só intolerância, ele tem alergia mesmo à caseína, proteína do leite. Então não adianta aquele leite que dizem sem lactose, né? Ele tem alergia à proteína do leite. Então ele não toma nada que contenha leite. O ovo também para ele é algo assim que agride. Então, assim, tudo que gera uma neuroinflamação, e não se tratando somente daquele aspecto só que a gente pensa, neuroinflamação só na cabeça, porque aí o intestino está interligado. Então, tudo que gera uma neuroinflamação, e isso daí também levando em consideração o intestino, eu penso que a gente precisa evitar, no caso da mãe mesmo, né? A mãe que tá ali grávida, no desenvolvimento do seu bebê, ali já pode ser que comecem processos inflamatórios devido a remédios, enfim, a alimentação da mãe. Então, eu penso que para evitar, no caso prevenir, né, a mãe precisa ficar atenta ao que possa inflamá-la, né? E no caso do autista e no seu tratamento, que aí é algo que eu fico muito atenta ao Rafael em relação ao que o inflama, e isso entre a alimentação. Hoje o Rafael não toma medicação, ele faz as terapias, e também nessas terapias eu incluo a terapia ozonioterapia, que é um tratamento ali que há um estímulo, um estresse oxidativo, e depois você tem um segundo momento que ele atua, né, como um processo anti-inflamatório. Hoje eu também utilizo com ele a água com hidrogênio. Então também o hidrogênio é um super antioxidante. O ômega 3 eu não estou conseguindo tanto utilizar com ele, que a maioria dos ômega 3 tem TCM. Ele tem alergia ao coco, né, derivados do coco. Então, o ômega 3 eu tenho dificuldade, mas aqueles que puderem utilizar o ômega 3, eu recomendo tudo aquilo que seria anti-inflamatório. Carol, diante dessa última resposta sua a respeito de que fatores ambientais podem gerar ou tão interessante prevenir, e aí me veio aqui à mente uma pergunta que eu tinha anotado aqui para fazer para você. Existem coisas que nós não devemos falar para um autista? Não necessariamente algo que não deve ser dito, mas a gente precisa entender que o autista, ele é muito rígido cognitivamente, né? Isso daí é indiscutível. Eles são literais, e eu vou citar um exemplo de uma situação. Uma vez uma senhora chegou para o Rafael estava com um carrinho, e ela chegou e falou assim: ah, que carrinho bonito, eu acho que eu vou pegar uma carona nele. E o Rafael interpretou que ela ia pegar o carrinho dele. Então, aí o Rafael começou a chorar, começou a ficar nervoso por conta daquilo. Então, assim, existe essa literalidade, né, essa inflexibilidade cognitiva. Então, com esse autista, a gente tem que ter muito cuidado com brincadeirinhas, sutilezas, né? Então, assim, e às vezes eu falo para ele, eu falava para ele, hoje ele já entende mais, eu já expliquei, faça direito. Aí ele ficava assim pensando, fazer direito, mas como é que é o fazer esquerdo? Então, essa literalidade, sabe? Essa inflexibilidade cognitiva, muita coisa a gente precisa estar explicando com palavras mais simples, ou que possa realmente, assim, que não tenha tanta abstração. Então, não é o que não dizer, mas como dizer. É o como dizer. Isso daí que eu penso que todos precisam ficar atentos. Às vezes eu viro pro meu esposo, eu acho que ele não entendeu nada do que você falou, porque aí eu fico assim, só imaginando o que passa na cabeça dele. Então a gente realmente é o como falar, e isso é no dia a dia. Entendi, Carol. Carol, o papo tá excelente, o tempo tá voando,
Mas eu gostaria que você pudesse oferecer um conselho, quem sabe tem uma mãe, um pai nos assistindo e acabou de receber o diagnóstico que o filho foi diagnosticado, vou repetir aqui, né, com autismo. Qual o conselho que você pode oferecer para este pai, essa mãe? Você tem direito de passar pelo luto, de vivenciar o luto. Eu lembro que quando eu comecei a estudar a respeito do autismo, né, eu já tinha passado meio que por um luto porque o Rafael nasceu muito prematuro e ficou na UTI, então é aquela questão, né, primeiro filho, você idealiza, então eu já tinha vivenciado um luto, eu precisei vivenciar um outro luto mesmo. E assim, muita gente não acreditava, eu falava que eu desconfiava, né, muita gente não acreditava. Mas, e você pode, durante esse luto, também passar por isso, por muitas pessoas duvidando desse diagnóstico também, mas eu penso que não estamos sozinhos. Hoje nós temos uma rede de apoio muito grande, de profissionais capacitados e que estão se capacitando, médicos, pastores, professores, os terapeutas. Então hoje nós temos uma rede de profissionais muito bons na área e peça ajuda, né, para a superação das barreiras, das dificuldades. Tem uns que vão ter mais dificuldades em relação a outros, né? Hoje a gente divide aí o espectro pelo menos em 3 níveis de suporte. Nível 1, que é o nível do Rafael, é um nível, digamos assim, relativamente um pouco mais tranquilo de lidar, que não tem tanto comprometimento, ele consegue realizar muitas das atividades sozinho. Nível 2 já é um nível mais moderado de suporte. Nível 3 já tem um comprometimento maior em relação a atividades até rotineiras. Então, mas hoje eu penso que toda essa comunidade autista tem aí uma rede de apoio muito boa, tá? Para poder estar superando as dificuldades. Ok, Carol. E eu queria que você pudesse oferecer agora um conselho para os familiares e dentro do nosso campo da igreja, como a igreja pode lidar com o filho de um membro que é autista, como que os membros dessa família vão saber lidar. Qual conselho você pode oferecer? Sim, primeiramente as famílias procurar acolher e entender esse autista. Muitas vezes existem regras estabelecidas ali no núcleo familiar que esse autista não vai conseguir atender, né? Não vai ser muito do jeito do núcleo da família. Então, acolher esse autista, ele precisa de muito carinho, muito apoio. E essa aproximação familiar, né, dos parentes, tios, tias, priminhos, os avós, isso daí é muito bom para o autista. O autista tem sentimento, só que ele tem uma dificuldade muito grande de expressar esse sentimento. Então, muitas vezes, ele vai abraçar de uma forma muito forte, e em determinados momentos que você não espera. Muitas vezes ele vai chorar por um motivo fútil, muitas vezes ele vai gritar ou até mesmo se agredir, né? E aí a gente vai tentando evitar que ele entre no momento de crise. Então precisa conhecer justamente para que ele não entre no momento de crise, porque no momento de crise muitas vezes a família perde o controle. Então, essa é a recomendação para a família. Para a igreja, acolher, buscar conhecer a respeito, inclusive, e existe a especificidade. Um autista é muito diferente de outro autista, não existem generalizações, então por isso hoje a gente trata como espectro. E se a igreja conseguir realizar adaptações, melhor. A gente sabe que muitos desses autistas, eles vão ter dificuldades com barulho, com muita informação, muito estímulo sensorial.
Lá na igreja, por exemplo, a gente abriu uma turminha para poder receber, porque a gente começou a ter várias crianças, né, já diagnosticadas, e a gente abriu um espaço para que eles pudessem ali naquele espaço receber pelo menos ali uma aula de um currículo adaptado no culto à noite. A gente ainda não conseguiu realizar essa implantação na escola dominical pela manhã, mas eles participam de outros momentos em outras turminhas, em outros momentos, né, de atividades ali com as crianças da igreja, mas nessa turminha específica a gente já tem assim uma atenção aí voltada para cada um deles, e eles se sentem ali realmente muito acolhidos, eles gostam de ir para esse espaço. A dificuldade que a gente tem muitas vezes é de colocá-los em outro espaço, mas eles também precisam ter, né, esse momento de estar em outro espaço, e eles estão se adaptando bem no meio da igreja, sem muito estresse, né? Não ter a igreja como aquele lugar em que eles não gostem de ir. Então a gente precisa pensar na igreja também como espaço, realizar algumas adaptações para que eles se sintam bem nesse ambiente. Alguns conseguem ficar durante o momento de louvor, outros já têm mais dificuldade de ficar no momento do louvor por causa do barulho, mas a gente vai realizando ali as adequações necessárias. E hoje a gente vê frutos dessas adaptações que a gente fez. As crianças aprendem, sim. A gente não pode pensar que, porque essas crianças de repente têm algum comprometimento, né, intelectual, não é o caso atualmente das crianças que nós temos lá, mas se de repente aparecer, a gente não pode subestimar essa criança e aí oferecer uma oportunidade para que ela escute da palavra de Deus. Ok. Carol, brigadão por ter aceito o convite para bater esse papo tão edificante, importante, como dissemos, oportuno. E que Deus abençoe você, abençoe seu esposo, Reverendo Jefferson, abençoe seu príncipe Rafael. E foi uma alegria ter você conosco aqui. Por favor, dê as suas palavras ou considerações finais para os nossos irmãos. Bom, mais uma vez, caso precisem, né, se tiver alguma família de autista que precise de ajuda, então a gente se coloca aí à disposição para poder ajudar essas famílias a ofertar apoio. Obrigado, Carol. Querido, que Deus te abençoe. Espero que o papo de hoje possa abençoar a sua vida. E como Carol colocou, caso você descobriu que o seu filho é autista, o ame, louve a Deus por esse presente que Ele te deu e junto com você, o esposo, a família, que vocês possam criar esse menino, essa menina para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua família. Chore se precisar de chorar, converse com quem precisar de conversar, mas ame o seu filho, que é um presente que Deus te deu. Fiquem todos na paz de Cristo. Deus abençoe. Tendo a oportunidade, faça uma visita aqui à 4ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga. Será uma alegria receber você aqui em nossa igreja e nos siga aí nos nossos canais da nossa igreja, no Instagram, no Facebook e no canal da igreja. Fiquem todos na paz de Cristo. Um forte abraço e até o próximo Papo na Quarta. Tchau, tchau.